Olá pessoal, tudo bem? Recentemente eu recebi uma pergunta lá no Instagram sobre as perspectivas do mercado, o que a gente pode esperar com esse pós-pandemia, se teve algum setor que foi muito afetado e continua sendo muito afetado com todo esse caos que a gente está passando, se teve algum setor que, muito pelo contrário, ele se beneficiou com tudo isso, né? Ao invés de ele ser prejudicado, ele se beneficiou. E no final do vídeo eu vou dar a minha opinião, vou mostrar algumas notícias. Nesse vídeo a gente vai ver as principais notícias do mercado, do mundo dos investimentos que está acontecendo aqui no Brasil, não só no Brasil, no mundo todo. E no final eu vou dar a minha opinião, vocês sabem que não é uma recomendação, mas eu vou deixar minha opinião para dizer o que eu espero e o que eu acredito que vai acontecer daqui para frente. Meu nome é Douglas Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então, sem enrolação, já vou comentar sobre essa notícia aqui, que o mercado financeiro elevou a projeção da inflação de 2021 e o PIB apresentou um crescimento menor. E alguns economistas estimam que a taxa Selic fique em torno de 5,25% até dezembro. Isso aqui pode ser um problema, galera, principalmente para quem investe pensando talvez num curto ou médio prazo, porque você imagina, muitas ações hoje em dia, e quando eu falo muitas, é muitas mesmo, de fato. Até alguns bancos, se você olhar para pegar para ver, o dividend yield de algumas ações não chega nem a 4% ao ano. Então você imagina, uma Selic pagando que seja 5% ao ano. O que as pessoas vão fazer? E muitas dessas ações, inclusive, eu esqueci de falar, além delas pagar apenas 3, 4%, elas ficam de lado, ou seja, estão lateralizadas ou até caindo. Então o problema é, se uma pessoa ela não vai deixar, ela vai deixar de investir nas ações, que muitas vezes não estão dando lucro e nem apresentando um retorno satisfatório, para poder investir na Selic. Porque na Selic, vamos dizer assim, o risco é praticamente zero. Se você investe em títulos de governo ou em CDBs até R$250 mil, que é garantido pelo FGC, as pessoas vão investir na renda fixa e deixar de investir na renda variável. E com isso, a renda variável pode cair e pode perder investidores. Então entra aquela velha história, né? Se não tem demanda, o preço cai. E nessa outra notícia aqui, o economista-chefe, ele disse que a pandemia vai deixar uma cicatriz na economia mesmo após a recuperação. E em contrapartida, nessa outra notícia aqui, o ministro Paulo Guedes acredita em um crescimento forte da economia após vacinação. O ponto aqui é o seguinte, galera. Para mim, a vacinação ela está muito devagar, apesar de estar acontecendo, na minha opinião, ela está muito devagar. E qual que é o principal problema aqui? Muitas pessoas ainda vão ter medo, mesmo após vacinadas, muitas pessoas ainda vão ter medo de se aglomerar, apesar de muita gente querer sair, querer ir para shopping, esse tipo de coisa, muita gente vai ter medo e vai ficar mais, vamos dizer assim, mais preso, e a economia vai demorar um pouco a andar, certo? O governo continua pagando o auxílio emergencial, as parcelas vão de 150 a 375. Então, eu acredito que de certa forma, se o governo continua pagando esse auxílio, ele entende que o problema ainda vai se perdurar por algum tempo, né? A questão é saber por quanto tempo isso vai durar. Eu acredito que até ano que vem a gente ainda vai estar começando a engatinhar, vai estar terminando a vacinação, isso se nada der errado, né? E o Butantan recebeu 5 milhões de insumos para fazer a Coronavac, né? E o que a gente espera com esses insumos é que, como a vacinação, na minha opinião, está um pouco devagar, ela devia ser mais rápida, mais eficaz, já que a gente faz mais de um ano que a gente está nesse caos todo. A gente espera que com esses insumos ela comece a andar mais depressa e a economia comece a voltar. Bom, falando um pouco sobre o setor de viagens e turismo, ele foi um dos mais afetados com essa pandemia, e ele sofreu muito e vem sofrendo bastante. Aqui nessa notícia a gente pode ver que o esperado é que ocorra um recuo definitivo de 35%. Mas é aquilo que eu falei, né, galera? Muita gente, mesmo após vacinado, mesmo após
tudo isso ter passado de certa forma, as pessoas vão ter um certo medo de viajar, de pegar avião, de ficar em lugares fechados por muito tempo. E então a gente vai ter que esperar um tempo, mesmo após essa vacinação em massa. Acredito eu que a economia de forma global como um todo, ela vai demorar um pouco até voltar ao que era antes. Só que como a gente pôde ver nessa notícia, eles esperam um recuo de 35%, definitivo. Bom, aqui a gente vê que as operadoras de turismo, elas perdem 2/3 do faturamento. De agências de viagem, como a CVC, né, galera, elas foram extremamente afetadas. O problema é quando tudo isso vai voltar, né? E quanto tempo essas empresas, elas conseguem se manter no meio de tudo isso, né? Porque a empresa, para ela se manter, ou ela tem caixa para conseguir, vamos dizer assim, um capital de giro para ela conseguir se manter, conseguir manter suas operações, ou ela se financia com capital de terceiro. Ela vai até um banco ou emite novas ações, alguma coisa dessa forma para ela conseguir se capitalizar. Mas até quando elas vão conseguir fazer isso? Já no setor de commodities, mais especificamente da Vale, a produção do minério de ferro sobe 14% e atinge 68 milhões de toneladas no primeiro trimestre. Mas, por outro lado, teve uma queda de 19,5% em relação ao quarto trimestre de 2020. O setor de commodities, galera, é aquilo, né? Muitas vezes você compra uma empresa desse setor, como é o caso da Vale, não é uma recomendação, mas é só um exemplo, e você compra ela e muitas vezes ela fica caindo ou lateralizada por 5 ou 10 anos e de repente surge uma alta no mercado, uma alta nas commodities como um todo e ela dá uma porrada para cima. Bom, falando um pouco de outras moedas, mais especificamente aqui do Bitcoin, recentemente ele deu um susto em muita gente, né, galera? Ele perdeu cerca de 10 mil dólares de valor de mercado em uma hora. E o Bitcoin é isso, né, galera? É um ativo bastante volátil que na mesma hora que ele sobe muito, ele também pode cair muito, ninguém sabe. O que resta saber para onde ele vai agora, como que o governo vai regulamentar ele. Então, isso que é difícil saber. Já o dólar, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele está 5,57 e recentemente ele teve uma queda bastante expressiva. Mas é aquilo, né, galera? O dólar, diferentemente do Bitcoin, apesar dos dois ser uma moeda, o Bitcoin é muito mais volátil e o dólar é uma das moedas, se não a maior, mas uma das maiores moedas do mundo, né? Uma das moedas mais consolidadas do mundo. Então, para mim, faz muito sentido você expor parte do seu patrimônio em dólar, já que mesmo tendo essa variação, sobe e desce do dólar ao longo de um curto prazo, mas a tendência, se você pegar no longo prazo, é o dólar se valorizar frente ao real. Bom, galera, e para finalizar, eu queria te mostrar esse relatório que é feito pela Levante, é a nossa parceira aqui do canal e também lá na nossa página do Instagram. Nele você pode acompanhar a agenda dos resultados das empresas do primeiro trimestre de 2021. Então, se você quiser baixar, ele está no primeiro link da descrição. É bom que você pode ter ele no seu computador, no seu celular, e você acompanha, anota na sua agenda para saber quando aquela empresa que você investe vai divulgar os resultados. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, desse novo formato que a gente trouxe aqui, das principais notícias do mercado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e ativar também o sininho para receber todas as notificações de vídeos que a gente postar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.